Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 1, aleluia, perdão, até o versículo 6, até o versículo 6, inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: olha, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia dessa maneira com todo o Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Senhor, nós vemos a tua palavra, eu peço no nome de Jesus, o Senhor venha falar de uma forma profunda com cada um de nós. Toque com o teu sangue a vida de cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor Deus, a minha vida também. Senhor, no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha nos alimentar, o Senhor venha nos fortalecer, nos dar a direção, entregue respostas aqui nessa noite, Senhor. Entregue direcionamento para cada um de nós. Deus, que no nome de Jesus, nenhum de nós venha ser confundido, Senhor, mas todos nós temos a mente clareada pelo teu Evangelho, Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo que não procede da tua parte, no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Amém. Amém. Amados, eu gostaria só de resumir o que nós lemos. Quem era Absalão? Absalão era filho do rei Davi. Absalão, no dado momento, ele se vingou por algo que aconteceu dentro da casa, dentro da família de Davi. Um dos irmãos de Absalão, chamado Aminon, ele violentou a sua própria irmã. Absalão odiou aquele irmão e assassinou ele. Ele ficou fugitivo durante muito tempo. Então, no dado momento, ele volta para junto do rei, recebe o perdão do rei. O rei age com misericórdia com ele não é condenado à morte, e aí ele fica ali agindo. Davi continuava reinando, seu pai Davi reinando, tomando decisões, e como rei, ele participava das estratégias de guerra. Como rei, ele também tomava decisões ali diante da corte, diante de todos os procedimentos que eram feitos no reino, mas também ele julgava causas de pessoas. Se alguém tivesse alguma causa, não é como hoje, ele iria entrar lá no judiciário. O rei era o judiciário, o rei era aquele juiz, era o julgador, ele era a palavra final. Então as pessoas levavam suas causas diante do rei e falavam: rei, está acontecendo isso, eu estou com esse problema. Por exemplo, o vizinho invadiu as minhas terras, olha, eu trouxe isso aqui para o Senhor, eu tenho testemunha, as terras eram da minha família, e agora ele chegou lá e invadiu. E o rei tomava a decisão: não, pode tirar aquela pessoa de lá, senão vai ter consequências, enfim. Então era comum que as pessoas que tivessem problemas fossem até diante do rei para que suas causas fossem julgadas. Então, o que Absalão começa a fazer? Absalão, ele queria destronar o seu pai, ele queria tomar o lugar do seu pai Davi. Só que Davi era muito forte, porque Davi era um homem de guerra. Davi, ele venceu muitas e muitas batalhas. Davi era alguém que era extremamente estrategista. No campo de batalha, Davi dominava. Davi sabia qual era o procedimento, onde colocar os soldados. Davi sabia como gerir, como administrar todo o reino. Era um reino de prosperidade. Absalão sabia que o coração do povo estava com o rei.
O coração do povo estava com Davi. O povo amava o rei Davi. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Só que ele queria tomar o reinado. Mas para ele tomar o reinado, ele precisava do povo do lado dele. Então ele usou uma estratégia. Ele não ficava dentro do palácio. Ele sai do palácio. Ele não fica na porta do palácio. Ele vai para as portas da cidade, os portões da cidade. Porque as pessoas que entrassem no reinado passariam por ele. E quando ele via alguém que estava vindo ao longe, e a pessoa entrava e ele cumprimentava: bom dia, como é que você está? Tudo bem? Se ele estivesse com a família abençoada, com palavras sutis. Imagine ele agora, Absalão, com um plano maquiavélico, querendo tomar o lugar do seu pai, mas ele precisava do coração do povo dele. E aí ele começou a perguntar. Primeiro vinha e perguntava: o que está acontecendo? Tudo bem com você? Não, estou vindo aqui porque eu estou com um problema sério. Eu preciso que o rei julgue. Ele falou: olha, que problema, rapaz. O rei não tem ninguém para olhar a sua causa. O rei está muito ocupado. É difícil você ter acesso ao rei. E aí começavam a falar essas coisas para as pessoas. E como nós vimos ali, ele falava: quem dera se eu fosse juiz, eu ia julgar a causa de todos os necessitados, eu ia cuidar. Só faltou ele fazer assim, irmão, né? É assim, no discurso político. Porque se eu fosse o juiz, eu ia julgar a causa, e o povo não ia ter fome, ia ter saneamento básico. Não é assim que eles vão fazendo? Absalão estava fazendo a mesma coisa. Estava dizendo: se eu fosse o juiz, o que eu ia fazer? Se eu fosse o juiz, eu ia julgar a causa de vocês, ninguém ia ter problema. E ali as pessoas falam: poxa, o rei está lá, o rei é gente boa, mas o rei está muito atarefado, não tem tempo para atender todo mundo. Rapaz bom, cheio de boa intenção. E quando as pessoas que não conheciam ele, sabiam que ele era filho: não é você não, eu sou filho do rei, eu sou um dos filhos de Davi. Então, quando sabiam que ele era filho, reconheciam ele como filho, o que as pessoas faziam? Ele era o rei da realeza. As pessoas iam se ajoelhando em respeito. Quando as pessoas mencionavam fazer isso, de ajoelhar, de fazer reverência a ele: não, vem cá. Que isso, rapaz? Me dá um abraço aqui, e abraça aqui. Me dá um beijo. Fala: não, como quem diz o quê? Eu sou igual a você, eu não sou melhor que você em nada, não é porque eu sou da corte real, eu sou filho do rei, não, eu sou gente que nem você, eu sou do povo também, eu sou do povo, né? Não é assim? Só faltou pegar a criança cheia de remela, dar um beijo assim nela. Gente, e de um em um, Absalão foi conquistando. Isso não durou dias. Ele fez isso por meses. Ele fez isso por anos. Pouco a pouco, cada pessoa, imagine uma pessoa que está trazendo uma causa, ela já está aflita, ela já está apreensiva, ela está preocupada, os problemas que bateram na família dela, ela está com uma situação de repente financeira terrível, de perder sua casa, perder sua terra. De repente ela estava com alguém enfermo e não tinha condições de levar uma causa para o rei. Alguém pode me ajudar? E Absalão fazia o quê? Se eu fosse rei, não, se eu fosse juiz, ele falou: se eu fosse juiz, se eu tivesse essa autoridade de julgar, eu já tinha julgado a sua causa. Você é muito especial, você é filho do rei. Não, vem cá, não, Egito, amigão. E aí, anos foram passando. E o que aconteceu? Ele foi conquistando os corações. Essa questão de conquistar, de se apossar, existem algumas Bíblias que trazem uma tradução mais forte. Diz assim que ele furtava os corações. Ele roubava os corações. Essa conquista é tomar algo que não pertencia a ele, que ele não tinha o direito. Furtar, tomar algo de outra pessoa. Você está entendendo? Diz amém. Amém. Então, isso é uma grande lição, uma grande advertência para nós. Porque quando Davi percebeu, já havia uma rebelião montada. Já havia uma rebelião. O povo todo já estava com o
com Absalão. Preste atenção. Vamos ler o capítulo 15, o versículo 13. Olha o que aconteceu, olha o final da história. Então o mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Pode avançar. Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levante-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Olha a situação. O rei de Israel teve que fugir, porque enquanto ele estava reinando, preocupado com as pessoas, irritado com as pessoas, alguém estava nos portões da cidade, fora da vista dele, e estava roubando o coração das pessoas. Amados, isso nos traz princípios bíblicos muito sérios. Porque isso que Davi sofreu, se cada um de nós não estiver atento, poderemos sofrer também. Isso é seríssimo. Eu quero te dizer, te falar de algumas coisas. A pregação de hoje é para falar isso. O cuidado que a gente tem que ter com os roubadores de coração. Você sabia que o seu coração é alvo? O seu coração é um alvo. No mundo espiritual, o seu coração é alvo para ser roubado. Jesus, quando uma das atribuições, um dos adjetivos que ele dá ao diabo, é chamar o diabo de ladrão. Ele diz: olha, o ladrão ele só vem para roubar, matar e destruir. Foi exatamente isso que o coração de Absalão estava cheio, tentando roubar, matar, destruir, queria acabar com o rei. O rei teve que fugir para não morrer. O rei, a família do rei, porque Absalão roubou o coração do povo. Então preste atenção. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor foi gerando no nosso coração e você seja muito atento. Primeiro item: quando ele se coloca lá na porta da cidade, ele armou uma estratégia, mas uma estratégia quase imperceptível. Não foi uma estratégia barulhenta, porque quando alguém queria tomar o trono de algum rei, ele juntava exércitos e vinha com soldados, vinha com espada, vinha com lanças, e ia mano a mano, frente a frente, e ali o mais forte iria vencer. Então, para tomar o trono de alguém, conquistar uma terra, conquistar um reino, vinha um grande exército, mas Absalão ele não usou de força. Vocês perceberam? Ele não usou de força, ele usou de astúcia. De astúcia. E essa é a primeira observação. Absalão armou uma estratégia silenciosa. Astúcia. Então, na astúcia dele, ele pensou: olha, eu não vou conseguir. O meu pai tem o coração desse povo com ele. Então eu preciso criar de alguma forma, estar cara a cara com cada uma das pessoas e encher o coração delas, trazendo o coração delas para mim. E aí, como é que ele fez isso? A astúcia dele foi justamente falar que o rei não tinha tempo para o povo. O rei é ocupado demais, o rei não tem tempo, o rei tem muita coisa para cuidar. Tipo assim, o rei tem muita coisa importante, vai se preocupar com você. E a questão é que o rei se preocupava com as pessoas. Davi se preocupava com o rei, se preocupava com as pessoas. Não importa se era a pessoa mais humilde, ele se preocupava. Só que as pessoas ali no portão da cidade recebiam uma outra informação e não procuravam saber se aquilo que estava sendo dito era verdade, irmãos. Então, uma lição para nós. Tem uma frase que vocês já ouviram falar há muitos e muitos anos: não existe um julgamento justo se você ouvir somente uma parte. Você não pode ouvir somente um lado de uma história. Se alguém chega para você e te fala: de repente você tem um amigo, você tem alguém que você gosta, você tem um líder, sabe? Você tem, sei lá, alguém dentro da sua casa e alguém chega e fala bem assim: olha, eu estou descobrindo o seguinte, vou te falar, não fica triste não, mas seu marido não te ama não. O marido já te olha de um jeito diferente, você não está percebendo. Alguém tem que reparar.
seu filho é muito organizado, seu filho é rebelde, seu filho é bagunceiro, seu filho está aprontando por aí. Ah, é? Está deserdado. E não procura saber se é verdade. Um amigo, dois amigos, e alguém chega e fala bem assim: ah, não, rapaz, esse cara aí é falso, essa moça aí é muito falsa para você, fica falando pelas suas costas, não olha mais na cara dele, não olha mais na cara dela. Que negócio é esse? Então, irmãos, isso é coisa de menino, isso é espírito de Absalão. A gente tem que ter cuidado com isso, porque Satanás, ele está por detrás dessas coisas, dessas artimanhas, e de uma forma, bem silenciosa, com muita astúcia. Ele quer semear discórdia no meio do povo de Deus, ele quer semear discórdia na família da gente, ele quer semear discórdia no meio das suas amizades, ele quer semear discórdia no seu local de trabalho. Temos que ter muito cuidado, porque eu já vi muita gente se dar mal por ouvir fofoca, por ouvir maledicência, por ouvir mentiras, e o pai da mentira é o diabo. Não se alimente daquilo que o diabo quer dar para você, não se alimente de mesas que o diabo coloca para você. Aquele povo sofreu depois, eles acabaram acreditando em uma mentira, de uma forma astuciosa, e silenciosa. E foi enchendo a mente. Eles não procuraram ouvir o rei. Ninguém me perguntar: rei, seu filho está, encontrei seu filho, ele é tão gente boa, eu estava numa situação tão difícil, eu não vim falar com o senhor, porque ele falou que o senhor não tem tempo, o senhor está tão atarefado, o senhor não tem tempo, nem tem ninguém para julgar a minha causa. Aí eu acabei tomando uma prescrição lá, tomei a decisão com as próprias forças. Então, ninguém foi ouvir o lado do rei. Isso é uma lição para a gente. Se a gente olha o erro do povo, foi justamente isso. O povo foi seduzido. Então, guarda isso no teu coração. Uma outra coisa que nós vemos, amados, ele não veio com armas, ele não veio. Sabe quais as armas que Absalão usou? Não foi espada, não foi flecha, não foi lança. Ele usou abraço, ele usou beijos, ele usou coisas gostosas que as pessoas gostam. Quem não gosta de receber um abraço caloroso, afetuoso, num momento de dor, num momento de preocupação? Lembra? As pessoas estavam indo para que alguém julgasse a causa, elas estavam preocupadas. No momento de preocupação, alguém abraça e fala: olha, vai dar tudo certo, eu estou aqui com você, pena que eu não posso julgar a sua causa, se eu pudesse, o problema estava resolvido. Então ele foi usando de sutilezas, abraços, beijos, palavras doces, mas o coração dele estava incendiado pelo inferno. Ele estava se levantando contra uma autoridade de Deus, ele estava se levantando contra um propósito de Deus, porque quem colocou Davi naquele trono foi o próprio Senhor. Lembra da história? O Senhor envia o profeta na casa do pai de Davi, escolhe Davi, unge Davi. Davi sofre tempos de perseguição, muitos anos de dor, de perseguição, de deserto, mas aí chega o momento, ele ascende ao trono, ele começa a reinar, e até hoje, irmão, Davi é conhecido como o rei mais amado que Israel já teve. Ele é o rei mais famoso, mais inspirado. Irmãos, a maioria dos salmos ali, os salmos são escritos pelo próprio rei Davi. O que dizer do Salmo 23, irmãos, que a gente ama tanto, que as pessoas decoram, que quantas vezes você já ouviu pregações sobre ele? O Salmo 139, que fala sobre, de uma forma maravilhosa, a gente foi criado e recebeu revelação de como uma criança, ela é tecida no ventre da sua mãe pelo próprio Senhor. O feto está lá dentro, ali, e Deus está se relacionando com aquele bebezinho. Ele já recebeu essa revelação, amados. Então, mas agora alguém da confiança dele, alguém da casa dele, com o coração perverso, estava ali com palavras sutis, roubando o coração do povo. Que acenda o alerta na tua casa, acenda o alerta no seu trabalho, acenda o alerta. Irmãos, isso não é errado, porque Jesus disse que a gente tem que usar uma das maiores armas, que é a vigilância. A vigilância tem que fazer parte da vida do cristão. Assim como a gente é tão tranquilo para o louvor, a gente entende que tem que louvar o Senhor, adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, mas a gente precisa orar, a gente precisa vigiar também. Muito cuidado, amados, com
você ouve, muito cuidado com os conselhos, com as pessoas que você para ouvir. Muito cuidado, quem são elas, qual é a intenção. Olha, tinha palavra doce, tinha abraço, tinha beijo, tinha conforto, tinha elogio, tinha aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas o inferno estava por detrás disso. Então, que a gente possa estar com o coração vigilante. Deixa eu seguir o esboço, deixa eu tentar seguir o esboço, tem tanta coisa para falar para vocês, mas para a gente não passar do horário. Preste atenção, uma outra coisa, amado. A gente precisa refletir o seguinte: cuidado com quem se aproxima com elogios, mas tem a intenção de dividir. Muitas pessoas hoje fazem o mesmo, se colocam entre você e o que Deus estabeleceu para a sua vida. Você pode ter certeza, nem todo mundo que você conhece está feliz com você, está vindo à igreja, ou você está querendo mudar de vida, ou você já está mudando de vida, ou tem mudado de vida. Pastor, mas alguém pode ficar chateado por eu vir à igreja? Tem gente que ficou chateado comigo quando eu me converti. Amigos meus, o pessoal da balada, o pessoal com quem eu saía para beber, o pessoal com quem eu ia acampar, amigos meus, sabe? A gente gostava de estar junto, passava o dia junto, à noite, às vezes depois de um dia cansado assim, de trabalho, mas mesmo assim, estar junto, batendo papo, contando história, às vezes abafando um com o outro, até o dia que Jesus me encontrou. E eu entendi que eu não podia salvar a mim mesmo, eu tomei a decisão. No primeiro encontro que eu tive com esse grande amigo meu, eu falei: olha, ele foi me chamar para sair para beber, ele só fazia isso, vamos beber, vamos sair para beber. E aí eu falei: não vou mais não, porque agora eu sou crente. Antigamente falava bem assim, eu passei para frente, né? Ainda usa isso aí, não? Usa não? Como vocês falam? Agora eu sou nosso, é isso que vocês falam. Eu passei para frente, era assim. Ele falou: rapaz, você, ele falou, ele com um litrão de vinho, geladinho, debaixo do braço. E o copo já estava dentro e já estava bebendo. Ele falou: você vai fazer essa receita? Vou. Estou bebendo de outra fonte. Aí ele botou, estava o gelo ali, botou o vinho, estava geladinho mesmo, escorrendo assim. Hoje não me atrai, mas naquela época eu era um novo convertido, irmão. Estava com dias ali de conversão. Chegou, só faltou a bala esse começo. Aquela batalha, né? Não é assim? Mas quem que estava falando assim: não, mas nada a ver, não vou lá, mas é só o olhinho. Eu falei: não, nem o olhinho, nem o cheiro quero. Aí quando eu falei que o cheiro, eu não gostei, eu não quero o cheiro, nem o cheiro quero. Aí ele encheu e passou no meu nariz. Ele falou: eu quero saber quanto tempo que você vai aguentar. E passou o copo no meu nariz e ficou passando, saindo fora. Era um amigo. Palavras doces. Não, você não, cara, você é gente boa, não é demais de você. Não, Andrés, não vai ter graça, cara, sem você. Não, vai lá, o pessoal caiu, eu tô. Não, mas se não tiver você, cara, você não vai nem querer ir. Não ter palavras, ó, elogios, né? Me convencendo, fazendo uma proposta, mas dizendo: não, você, não vai ser a mesma coisa, cara. Irmãos, uma outra situação, uma outra pessoa muito especial para mim, também, grande amigo mesmo. Quando eu falei que eu estava na igreja também, ele falou assim: Andrés, isso não tem nada a ver com você, cara, não tem nada a ver essa ideia. Não tem na igreja, não tem nada a ver com você, cara, você está doido. Rapaz, volta seu juízo. Então, amados, essas coisas acontecem, a gente tem que estar vigilante. Tem que estar vigilante porque as armas são as mesmas que o inimigo continua usando. Presta atenção. O perigo de trocar o ungido, aquele que foi ungido e escolhido, por aquele que estava mais próximo. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, porque nós estamos falando de Absalão, você está associando somente a pessoas. Mas hoje em dia, existe uma proximidade que está dentro da casa da gente e não tem pessoas assistindo lá, não tem gente lá, que são as redes sociais. Uma nova profissão que nasceu chamada YouTube. O cara ele vai para o YouTube, dando um exemplo, pode ser TikTok, pode ser qualquer rede social,
e alguém vai da casa dele, de onde ele está, ele começa a liberar aquilo que ele tem como verdade. E aquela influência está entrando dentro das nossas casas. A gente tem que ter vigilância nisso também, para que a gente não troque aquilo que veio por causa de uma unção, um ungido, porque o povo de Israel trocou Davi, que tinha um chamado de Deus, um propósito, uma missão de Deus, por Absalão. Mas muitas pessoas estão trocando o próprio Cristo, porque estão abertas aos Absalões que estão entrando através da internet, através da TV, através de toda forma de comunicação. Não pense que o espírito de Absalão precisa necessariamente de uma pessoa física, de um homem, de uma mulher, de um jovem, para ir até a sua casa para tentar roubar o seu coração. A influência que está acontecendo na sociedade, nesse mundo caído, sem Deus, é espírito de Absalão tentando roubar o seu coração o tempo todo. O tempo todo. Preste atenção. Lembra das palavras de Absalão? A gente dá alguns exemplos aqui do cotidiano que acontece. Se não aconteceu com você ainda, fica atento, que nunca aconteça. Mas talvez você já tenha visto algo semelhante. Absalão, ele não era rei, mas era mais acessível, mais presente e mais político. Ele estava ali, o rei estava no palácio, de cabeça cheia, resolvendo o problema do reino. Absalão estava à toa, e aí Absalão foi roubando o coração do povo. Como que ele foi fazendo? Ele, não, fala comigo, você está angustiado, vem cá falar comigo, tal coisa, fala comigo. E foi falando contra o rei. Entenda, amados, entenda que a nossa responsabilidade é muito grande na nossa geração, porque aquele povo, eles precisavam ir fisicamente até o rei Davi, mas nós temos na mesma internet, já que eu dou o exemplo da internet, cabe somente a nós a escolha daquilo que vai ser assistido, do alimento que nós vamos consumir. Porque se há um ímpio lá falando alguma coisa contra a palavra de Deus, alguém lá dizendo que as coisas de Deus, não, isso aí é muito radicalismo, não precisa ser assim. Vamos atualizar a Bíblia porque os tempos são outros. Se tem Absalão falando isso lá, é só você mudar de canal, é só você mudar ali o acesso e parar e passar a ouvir aqueles que têm compromisso com o reino de Deus. Você escolher a palavra de Deus, irmãos, a nossa geração não vai ter desculpa diante de Deus, porque a geração passada, a geração da televisão, a minha geração, era assim: liguei a televisão, eu podia trocar de canal, mas eu só podia assistir o que a emissora estava mandando ali, estava transmitindo. Se tinha 4 opções, 5 opções, eu tinha que escolher. Se não tivesse nenhum programa ali falando de Jesus, de louvor, de adoração, de pregação, eu tinha que filtrar como está sendo, assistido. Mas essa geração, que também é a minha, não, aleluia, a nossa geração atual, a gente tem uma alma poderosa, a gente escolhe o que vai assistir. Você pode colocar o filme na sua TV, você não quer assistir no celular, não, bota na TV lá, irmão, dá um jeito, coloca pregação, coloca louvor, coloca coisas proveitosas. Ah, mas eu estou assistindo muito, fiquei 10 horas assistindo pregação, assistindo coisa diferente. Volta lá no Masterchef, aprende a fazer um prato diferente, convida seu pastor, aleluia. Hoje está difícil conquistar o coração desse povo. Aleluia. Mas, amados, irmão, para mim é mais difícil pregar sem o esposo, tá? Eu não sou desse não. Então eu estou me policiando hoje, porque eu não posso deixar de falar isso com vocês, depois deixa fluir aquilo que o Senhor quiser falar mais. Mas presta atenção. Muitos hoje chegam até mesmo a abandonar a sua fé, seus princípios, sua igreja, sua história com Deus, sua família, por causa de vozes mais fáceis, mensagens mais agradáveis, influências mais populares. Isso é roubo do coração. Irmãos, muitas vezes está assim, vou dar um exemplo da família. Eu já vi isso, estou falando. Pai é pai, mãe é mãe. Então, vai trabalhar, o pai vai trabalhar, a mãe vai
o castigo, puxão de orelha. E a mãe vai, você vai fazer. E aquilo ali gera um coração imaturo. Não, poxa, só fica no meu pé. E aí conhece na mesma vizinhança alguém que está ali sempre falando, poxa, você é um rapaz tão bom, você é tão gente boa, poxa, tão talentoso, poxa, eu queria ter um filho assim, não é isso? Aí o que acontece? Eu já vi gente, o pai e a mãe saíam para trabalhar, ele sabia das atividades que ia fazer na casa dele, não fazia, mas estava lavando o carro do vizinho. A vizinha precisava de alguém para ir no supermercado, ele ia lá e carregava as compras para ela. Deixava de fazer para a mãe e para o pai, para fazer para alguém. Alguém havia roubado o coração. Roubado o coração. Então a gente tem que guardar o nosso coração. Por quê? Porque esse tipo de situação, irmãos, ele é muito sério, ele causa transtornos nas famílias. Por quê? Os roubadores de coração, muitas vezes eles vão trazer palavras fáceis, doces, mensagens mais agradáveis, influências mais populares. Enquanto o pai e a mãe estão lá dizendo, você vai estudar, larga esse videogame e vai estudar. E alguém falando, não, mas por que você vai vir jogar videogame comigo? Não é assim? Porque não tem responsabilidade com a vida dele. Está preocupado com agora, com o que pode usufruir. Não está preocupado se ele vai se formar, não está preocupado se ele vai um dia ser um empresário, se ele vai ter estudo, se ele vai ter um bom emprego. Não, está preocupado se ele é um gente boa, o filho desse vizinho é muito gente boa, muito educado, eu queria ter um filho assim. E aí as palavras vão seduzindo. E muitos adolescentes têm se perdido nisso, que não fazem atividades, não contribuem em casa, mas ajuda na casa de outra pessoa, está sempre bem disposto, mas não está honrando o pai e a mãe. Mas isso é um dos exemplos, porque da mesma forma que Absalão falou bem assim, quem dera se eu fosse juiz, ele estava dizendo, se eu estivesse no lugar do rei, se eu estivesse no trono, eu julgava a sua causa, você não seria tratado assim. Você tem noção de quantos casamentos acabaram por causa disso? Por isso tem que ter muito cuidado com quem é que você anda desabafando. Na internet, então, nem se fala, irmão. Quem está indo para a internet para desabafar já perdeu a noção há muito tempo. Mas há muito tempo, lembre-se, aquilo que você joga lá na internet, naquele ventilador, você não consegue pegar mais, já era. Acabou, botou lá e publicou. Alguém vai gritar, alguém vai baixar, o que quer que seja, e vai usar contra você. Mas a quantidade de pessoas, casamentos que já acabaram, sabe por quê? Porque o marido ele acorda cedo, ele vai trabalhar e pensando, não, eu quero comprar uma casa própria, eu quero poder juntar um dinheiro para levar minha família para passear, minha família gostaria tanto de ir numa pousada, eu gostaria. E aí ele sai de manhã, ele chega de noite. E em contrapartida, o que acontece? Aparece um Dom Juan para a mulher do cidadão, falando que assim, você é tão bela. E seu marido cai, não, o marido sua vida dele é trabalhar, mas trabalha direto. Não. Se você fosse a minha esposa, você tinha que ser tratado como uma princesa. Eu te trataria, olha Absalão. Olha o demônio, o Satanás do Absalão, querendo roubar o trono. E assim, esse é um dos exemplos, porque tem, se eu fosse seu marido, seria diferente. Não, se você fosse meu filho, não ia ser tratado assim não, mas você vale muito, você é um rapaz maravilhoso, você é uma moça maravilhosa, roubador de coração. Porque quando alguém diz assim, não, certo, seu pai faz isso, sua mãe fala, não, se você fosse meu filho, você está roubando o coração. Não, se fosse a minha, se você fosse a minha esposa, se fosse meu marido, ele ia cuidar muito bem de você. Então esse tipo de coisa são ações demoníacas que a gente precisa estar vigilante, amados. Muito vigilante. Vai a mais. Não. Seu líder falou isso, ele fez isso, não. Se eu fosse o seu líder, vem para cá. Se eu fosse seu pastor, pastor Ronaldo? Vocês sabem dessas histórias que a pastora Conceição já ouviu? Não, vem para cá, irmão. Já teve gente da igreja que recebeu proposta de pastor, falando que assim, eu abasteço o seu carro todos os cultos. Vem para cá, Senhor, e cuida.
Teve gente dessa igreja que foi tocar, foi abençoada, uma outra igreja. A líder lá, a pastora, pisou no pé da irmã, que era do departamento de moça aqui. Aí eu falei, essa pisou no pé. E onde colocar a planta dos seus pés, tomarás a possessão. Ela veio e falou, você não vai acreditar o que fizeram lá, que é me chamando na cara dura para ir lá. Falei, vai, se mete com missão. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, porque essas coisas são da natureza caída do homem. Eu estou dando um exemplo que pode acontecer na família, pode acontecer na igreja, pode acontecer no trabalho, no próprio trabalho. Então a gente tem que estar atento, porque se fosse aqui da igreja, seria diferente. Né? E aí os encantos, vem, aqui é legal, aqui é diferente, aqui você é valorizado, e vai roubando corações. Se você fosse, isso é perigoso, hein? Se você fosse da minha religião, não isso aí não. Na minha religião, o quê? Você não pode beber, você não pode. É um golinho de nada. E aí às vezes estão batendo lá na sua casa, falando, não, na minha religião não tem esse problema não. Sai daí, vem visitar a gente. Eu estou falando de denominação, você está entendendo? Estou falando de religião. Ah não, o pessoal lá não pode fazer isso. Que nada, rapaz. Como é que você vai casar com alguém sem experimentar? Não, experimentadinha não tem nada a ver não. E está o inferno. A demoniada toda está lá mandando experimentar. Porque é Absalão quer roubar o seu coração, quer te levar para a região. Ele quer te tirar do propósito que foi levantado por Deus. Davi ali representava o propósito de Deus. Através da descendência de Davi, nós veio o Messias. É por isso que Jesus é chamado Filho de Davi. Então, levar Davi à morte, levar Davi à derrota, era um ataque contra um propósito do próprio Deus. Você tem noção do que estava acontecendo aqui? Aquela rebelião não era contra Davi, a rebelião era contra o propósito, o chamado que Deus fez. Deus escolheu Davi. Davi não estava preocupado com o trono, ele não pediu, ele nem sabia que o profeta estava na casa do pai. Deus falou com o profeta, não é nenhum desses rapazes que estão aí não. O pai chamou quem ele achou que era, mas eu vejo, não como o homem vê. Eu vejo, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. E então, amados, os roubadores de coração estão aí, o inimigo está por detrás dele. Ele quer roubar você do seu chamado. Muitas vezes, lembra? Os conselhos suaves, as palavras doces de Absalão. Não, rapaz, você vai ficar, ixi, ninguém tem tempo não, você vai ficar dias aí, vai demorar muito o seu problema a ser resolvido, vai demorar demais para você resolver essa situação. Ah, se eu fosse rei. E aí, querem o quê? Que você tente acelerar um tempo que não era para ser acelerado. Porque na dificuldade, se não esperasse para falar com o rei tinha unção, o rei tinha a visão de Deus, o rei foi colocado ali para isso. Deus era com Davi, Deus não era com Absalão, Deus era com Davi. Irmãos, nem sempre as coisas fáceis, as coisas que vêm com conselhos suaves, coisas que são talvez até imediatas, vem da parte de Deus. O caminho é estreito. É melhor você esperar, você aguardar, você esperar para falar com o rei. Paga o preço que for, mas fala com o rei. Fala com quem tem unção, fala com quem tem chamado, fala com quem está já numa posição de autoridade, com quem tem história. Muitas vezes, irmãos, olha, eu vou contar um caso aqui, irmãos, eu não estou citando denominação nenhuma, mas uma vez nós estávamos fazendo evangelismo na pracinha. Começamos ali a louvar o Senhor, e aí um rapaz chegou e começou a louvar com a gente. E aí, conversa daqui, conversa dali, ficou, ele acabou ali, estou tocando violão, ele tocando violão, e ele falou assim, não, vamos lá visitar a minha igreja. Chegou para mim, falou, pastor, vamos lá, está inaugurando ali, e é uma bênção, é maravilhoso, e é não sei o quê, tal, e chamando, foi para lá, chamando o pessoal daqui, alguns aqui para ir lá visitar. Não, acabou de abrir, está fresquinho, é uma nova visão, é uma nova não sei o quê. Não é uma nova, né? É uma nova visão, é uma nova
olhar, você vê que está faltando Deus ali. E ele falou, pastor, o senhor está lá na... Onde é que é a igreja do senhor mesmo? Eu falei, lá em tal lugar, acho que vou fazer a visita lá. Eu falei, mas você está lá, tudo bem, senhor pastor, sabe? Você vai? Eu falei, não, pastor, eu estou desviado. Ela falou assim, o que aconteceu? Não estou mais lá visitar. Está desviado, né? Então eu não estou pisando no pezinho de ninguém, tomando a posse, né? A terra com possessão. Está desviado. Era tomado o diabo. É diferente. A pessoa é membro de uma igreja e fica sempre chamando. Aí, ele falando assim, não, estou desviado, pastor. Mas o que houve? Aconteceu? O que Deus fez com você? Eu pergunto assim, eu falei, não, Jesus não. Mas lá na igreja tem um problema. Eu falei, qual o problema? O seu pastor está com medo de você não? Não, meu pastor desviou. Então, irmão, isso pode acontecer com qualquer ser humano que não vigiar. Mas a gente tem que ter cuidado com os encantamentos. Não, vem para cá que aqui é uma nova visão. Não, vem para cá porque, sabe por quê? Porque às vezes aquilo que está vindo aqui, a nova visão, é porque não quis se submeter a quem tinha autoridade sobre ele. Não quis esperar o tempo de Deus levantar. Não quis esperar, não quis fazer, o pastor Ronaldo está ali sentado ouvindo a palavra, né? Sendo submisso, prestando contas, como tantos de vocês aqui estão fazendo a mesma coisa. Não, mas eu tenho unção, eu tenho como eu e a pastora Conceição fizemos lá, ajudando a nossa pastora, esperando o tempo. Na verdade, eu nem queria pastorear, irmão. É Deus me pegou, chamou e botou. Mas entenda o seguinte: para as duas coisas tem que ter o seu coração estar na presença de Deus. Se é para esperar o tempo de Deus, ou se é algo que você não quer fazer, Deus está dizendo, faça. Faça, porque eu tenho um chamado para você. Respeite o chamado, a minha vontade na sua vida. Não se precipite, não queira acelerar o tempo. Então, muitas vezes é porque a nova visão abriu agora, é novidade, é não sei o quê, porque estava debaixo da autoridade, debaixo do cajado de um pastor, e aí não quis se submeter, não quis obedecer. Sabe de uma coisa? Estão querendo me podar. Sabe de uma coisa? Não tem. Esse pastor aí não tem visão. Esse ministério é pequeno para mim. Eu sou grande demais. Como alguém me contou outro dia, né? Só faltou o cara falar, eu sou grande, eu sou. E aí, vou abrir ali. Já juntei dinheiro, vou investir. E investir, irmão. Investiu mais de R$200 mil. Montou a igreja dele. Esse é o problema, a igreja da gente. A igreja é de Cristo. A igreja tem nome. A igreja não é investimento. Vou abrir porque dá dinheiro. Todo mundo que, lembra de Judas, todo mundo que tentou ganhar dinheiro com Jesus se deu mal e vai continuar se dando mal. Vai continuar. Porque o que disputa o coração do homem com Deus não é o diabo, é o dinheiro. Deus diz: vocês não podem servir a dois senhores. Jesus fala quem são os senhores. Não podem servir a Deus e às riquezas, ao dinheiro. Nós estamos aqui para servir cada um de nós, para servir o reino. A nossa recompensa não é nessa terra. Absalão, se tivesse andado sobre isso em obediência, alguém seria escolhido. Ele era um dos filhos. Quem foi no futuro, aconteceu, foi Salomão, mas ele não sabia que seria. Mas ele quis tomar o reinado do seu pai. Amados, então eu quero terminar essa pregação te dando algumas advertências. Primeiro, não seja como aquele povo. O povo que ouviu um lado só da história. Pode ser lá na sua célula, não deixe que ninguém fale mal do seu líder, não deixe que ninguém fale mal da sua igreja, não deixe que ninguém fale mal dos seus pastores, não deixe que ninguém fale mal da sua casa, da sua família. Você tem que proteger. Vai lá e confere se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Outra coisa, não seja, o povo foi muito ingênuo. O povo deixou que a dor deles, a ferida deles, que estava ali, eles estavam com problemas, sim, problemas podem acontecer na vida de cada um de nós. Jesus disse que nesse mundo existe a tribulação. A vida humana é assim, mas a dor daquele povo secou aquele povo, e as palavras que eles ouviram
espetando cabeça lá, saiu, irmão, não deu 10 dias, estava me ligando para mim. Eu estava lá no retiro, ligando, pedindo ajuda, outro querendo voltar, porque deu ouvido a espírito de Absalão e não puderam voltar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes está o casamento, todo mundo tem problema, as coisas não estão tão bem, aí aparece uma pomba, aquela que gira, né? A pomba vem voando, né? Ou vem girando e fala: não, sua mulher não está cuidando de você, não, você é um homão, não. Ah, lá em casa, é assim, eu cuidaria muito bem de você. Vai, bobo, vai nessa, porque lá no Éden foi a mesma coisa, palavras sutis. Lá na porta de Israel, Absalão, palavras sutis, a serpente, palavras sutis, sempre palavras sutis, falando, mexendo com a humanidade, com o coração das pessoas, roubadores de coração cristão, todo lado, por todo canto, amado. Não tenha um coração como o coração daquele povo, que você possa conferir. Não vai dizendo amém para todas as coisas, não. Isso tem que ter muito cuidado. Eu quero terminar, irmão. Nunca acredito que o pastor parecia que vai terminar. Não, estou brincando. Pode acreditar. Mas o Senhor me coloca aqui para contar uma experiência. Eu já contei para alguns aqui, era até um pouco engraçado, mas alguns aqui não ouviram. Para que você saiba como é perigoso você sair dizendo amém para tudo. Ah, não, ali é o posto de oração. Vou lá mergulhar no posto de oração. Ah, não, a minha irmã falou que tem uma mulher que ora ali, que tem um homem que ora lá não sei aonde. Ué, você não ora não, irmão? Seu líder não ora não? Seu pastor não ora não? O que mais tem aqui, irmão? Tem um dia específico para oração, além das orações que tem que fazer, né? Em casa tem um dia que só para oração. Não, mas lá eu vou lá no poço de oração, eu não mergulho lá. E foi no poço de oração, né? Não foi no poço de oração não. Mas são duas coisas. Uma vez, uma pessoa foi nesse poço de oração. E quando chegou lá, levou uma amiga dela no poço de oração. E aí, o prefeta lá, entendeu? O prefeta, não é profeta, prefeta, né? Pré que veio antes, alguma coisa que Deus não falou. Chegou para a amiga dela e falou bem assim: assim diz o Senhor, minha serva, eis que eu tenho me agradado de ti, das suas ações, das suas palavras. A mulher tomou um choque. Quando acabou, ela falou para a amiga: gente, estavam se agradando de mim, das minhas ações, das minhas palavras. Eu estou pedindo oração, porque eu estou em adultério. Eu estou querendo vir para a igreja, porque eu não consigo parar de falar palavrão, fazer fofoca, falar mal da vida dos outros. Como que Deus está se agradando das minhas palavras? Você acha que era Deus falando isso? Não era. Mas estava cheio de gente para ouvir o prefeta, cara. Porque o prefeta, ele queria falar, ele fala o que as pessoas querem ouvir. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos se cercarão de falsos mestres, falsos pastores, porque essas pessoas elas têm comichão nos ouvidos. A Bíblia diz isso, irmãos, comichão nos ouvidos, o ouvido costa para ouvir coisas que elas querem ouvir, não que elas precisam ouvir. O primeiro caso é esse, mas o segundo caso foi interessante, porque nós fizemos uma campanha aqui na igreja e fomos lá no Vale da Bênção queimar os pedidos de oração. E estava lá eu, a pastora Conceição, a irmã Vanessa, alguns irmãos lá, né? A gente foi só fazer essa queima lá, né? Os pedidos de oração, interceder. E aí daqui a pouco a gente estava saindo, aí veio o irmão conversar com a gente. E ele falou: irmão, vocês são que bênção, o povo está caindo aí. Irmãos, eu estou aqui impressionado com uma coisa que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu, irmão? Irmão, a gente estava ali orando, estava uma roda ali, um círculo orando. Estava todo mundo na bênção, orando, fogo descendo, a gente buscando a presença de Deus. Aí daqui a pouco o irmão, ele sai, ele larga a mão da gente. E o irmão sai quicando. E vai pelo vale, quicando. Daqui a pouco a marchar, e vai marchando. E ele vai lá, ele vê uma pessoa que estava bem assim, ó,
minha serva, assim diz o teu Deus, o Senhor, eis que o filho que está no teu ventre será profeta. Irmãos, a pessoa virou e disse assim: vai orar, irmão? Era um homem, motociclista, estava com a jaqueta de couro, ele era barrigudo e cabelo comprido. Estava orando de costas lá, na barriga assim, ó. Milagre, irmão, se derramando, buscando a presença de Deus, dando na minha vida. E ele vem, minha serva. Eis que a criança que está no teu ventre é profeta. Vai orar? Talvez eu conheça o irmão falou lá. Mas eu estou te falando, irmão, porque a humanidade, ela está enlouquecendo, a gente sabe disso. As pessoas estão adoecendo. Mas a igreja também tem muito. Sabia disso? Tem muita loucura acontecendo. Tem muita gente falando coisa que Deus não está mandando falar, fazer coisa que Deus não está mandando fazer, que não precisa fazer. E isso está chamando a atenção, isso está tirando as pessoas do foco, porque aquilo que precisa ser feito, e nós estamos falando sobre isso, tudo que você tem que guardar, o que a palavra diz? Guarda o teu coração. E eu só quero ler esse versículo que está em Provérbios capítulo 4. Deixa eu ver aqui, a anotação, irmãos. 4, 23. Provérbios 4, 23. Você pode ficar de pé. Só quero deixar esse conselho bíblico para você. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é uma fonte? Irmãos, todo rio ele vem de uma nascente, ele tem uma fonte. Olha o tamanho do rio. Tem rio que parece um mar. Tem rio no Brasil que parece estar assim, você vê o horizonte, assim, parece um mar, mas ele tem uma fonte. Então a Bíblia está dizendo que o seu coração, as fontes da sua vida, tudo aquilo que vai crescer, tudo aquilo que vai correr, tudo aquilo que vai seguir uma direção, vai nascer no seu coração. É por isso que você precisa guardar o seu coração, guardar o seu coração dos maus conselhos, das palavras sutis, sabe, das propostas que não agradam o coração de Deus, de pessoas que querem acelerar um tempo na sua vida, um tempo que ainda não chegou. Você está sendo treinado, está sendo tratado, está sendo curado de alguma coisa, sabe? A obra é grande, a obra que vai ser construída através da sua vida é grande, por isso que a base tem que ser fortalecida, irmão, senão desmorona. Isso é cuidado de Deus com a nossa vida, com a nossa vida. Deus está cuidando, você vai dizer: eu quero cuidar de você, mas espera, aquieta, não foge. As pessoas estavam fugindo dos seus problemas. Ah não, ele está dizendo: irmão, a pessoa não resolveu o problema de ninguém. Entenda isso, ele não resolveu o problema de ninguém, ele só falou: ah, se eu fosse o juiz e pudesse julgar a sua causa, eu resolveria isso. Pronto, o coração roubado. Mas o rei não tem tempo para você. O que ele fazia? As pessoas não iam, não seguiam viagem, porque ele já falou que o rei não tinha tempo. As pessoas saíram indignadas, torcendo para um dia ele ser rei, porque falava que ele era filho. Não, se é filho, não vem cá, dá um abraço aqui, dá um abraço, parceirão. Eu gosto de você demais. Você é uma pessoa especial para mim, moça. Você é minha amiga, é minha best, não é assim? Mas qual o conselho que está vindo de lá? Você está confrontando com a palavra, com aquilo que o seu Deus diz, aquilo que Deus já falou para você, porque às vezes Deus já te deu uma visão, já te deu uma direção, e alguém vem e fala uma outra coisa diferente, e aí você ignora aquilo. Não, mas será que foi Deus mesmo que falou? Está tão difícil para acontecer, aqui está mais fácil, deixa eu ver aqui. E corações vão sendo roubados, a voz de Deus não vai sendo ouvida, e o preço vai sendo pago, é preço de morte. Então fecha teus olhos em nome de Jesus. Fecha teus olhos em nome de Jesus Cristo e começa a pôr a mão no teu coração. Existem coisas que ninguém vai poder fazer por você.